tempos difíceis, né? Como lidar com os acontecimentos do mundo? Trazendo aqui um pano de fundo, nessas últimas semanas, né? Muitos acontecimentos geopolíticos têm movimentado aí o mundo. E com isso, muitas incertezas, muitas especulações, muitas certezas e muita energia truncada nesse meio, né, gente? E eu não vou aqui falar pra vocês, gente, não se preocupem, tá tudo certo, é tudo, né, tudo viagem da cabeça dos Anunnakis. Não, gente, tá, realmente o bicho tá pegando, isso tá sendo prenunciado há muito tempo, muito tempo. Por isso que eu falo, não existe religião ruim, não existe crença, doutrina 100% perfeita e nem crença, doutrina e religião 100% errada. Porque todas elas sempre trazem pontos que se fazem verdade. É que a gente vai floreando no meio do caminho. Mas cada um se adapta, né, àquela que tem mais afinidade. Mas o que eu quero dizer é que a gente vem caminhando para um funil já tem tempo. E a Bíblia fala do tal do Apocalipse, né? O Espiritismo fala da transição planetária. O budismo fala do momento também de renovação planetária. Os incas, maias e astecas também pronunciaram eras, onde as eras acabam e começam outras. E nesse limiar da era acabar para começar uma outra, tem muitas coisas impactantes, movimentações geográficas, mortes, etc, etc. Então a gente meio que tá seguindo um padrão do mundo. O mundo segue esse padrão. Só que nós não somos obrigados a seguir, a reagir da mesma forma. E aí, gente, é interessante que muitas vezes a gente fala assim, os incas, os europeus, né, do passado, os mongóis e eu não sei o que, éramos nós, vocês entendem? Éramos nós, essas pessoas. E nós estamos tendo a oportunidade de revisitar situações muitíssimo semelhantes para que a gente acerte onde a gente errou no passado. Isso está acontecendo há muito tempo e a gente continua errando e repetindo os erros. Um pouquinho diferente, em papéis diferentes, mas a gente continua repetindo esses erros. E essas situações são cíclicas e elas vão se repetir o tempo inteiro. E vai saindo daqui quem conseguir passar por essas situações, aprender um pouco. Não é castigo, é karma, porque é reação de ação, né? Mas não é uma questão de castigo, não é um castigo puramente dado por Deus para que a gente pague nossos erros, como se a gente fosse criança que está lá no cantinho da reflexão. Não, isso não existe, né? Pelo menos não é assim que eu acredito. Só que a gente tem que entender que nós somos responsáveis por tudo que a gente vive, inclusive em termos mais macros. Não foi eu que votei no fulano, porque o fulano que apertou o botão hoje, né? Como Juliana, talvez. Mas e antes? A gente não sabe. Então não adianta a gente ficar buscando essas respostas, fazendo essas perguntas que não vão ter respostas agora. O foco aqui, além da gente entender, né, ter uma visão limpa do que realmente está acontecendo, até onde a gente consegue ver, porque tem coisa que a gente não consegue ver, é a gente saber se preparar para situações o que já está acontecendo e o que vai acontecer, que o prenúncio é que pode acontecer coisas muito piores. Pode não acontecer, esperamos que não aconteça. Mas a gente precisa se preparar. E tem gente que está estocando comida, tem gente que está estocando água, tem gente que está aprendendo a tirar, né? Mas não é disso que eu tô falando. A preparação que eu tô falando, gente, é interna, energética, emocional e é psíquica. Na live das previsões para 2025, eu acho, foi de encerramento de 24, uma coisa assim, essas lives que eu fiz no final do ano, eu peguei uma psicografia que o Haroldo Dutra fez. Haroldo Dutra é um grande espírita e ele linkou com algumas coisas que estavam nos livros de Allan Kardec, que o Allan Kardec codificou, né? Os espíritos ditaram lá para os médiums e ele organizou tudo aquilo em 1860 e poucos. E nesse livro estava falando que o Apocalipse, que a Bíblia fala,
ele vai ter situações cataclísticas e tudo, mas o grande limiar da transição planetária, então, uma das o grande agente da separação de joio e trigo, né, que é como os espíritas falam, é uma guerra mental, é uma guerra emocional e psíquica. Somos nós conosco mesmo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o grande rolê aqui, gente, é a gente se fortalecer emocionalmente, energeticamente. Porque tem coisas, a maioria das coisas, a maior parte, a grande, sei lá, 95%, talvez mais, das coisas que vão acontecer no mundo, que já estão acontecendo, que já aconteceram, né? Covid estava aí. E que vão acontecer ainda, são coisas que a gente não vai ter o menor controle. Não vai ter controle. Não adianta ter dinheiro. Quando a Covid surgiu, as pessoas mais ricas do mundo não podiam fazer nada porque não tinha o que comprar. Porque não existia remédio, não existia vacina. O tratamento era uma tentativa que estava sendo feita com todos, né, com todo mundo. Então não adianta, não mudava em nada você ser trilhardário ou você ser pobre. Lógico, tem as mudanças de você poder descansar, você ter uma boa alimentação, mas em relação a combate à doença, era a mesma coisa. Então, pode acontecer de nós nos depararmos com situações parecidas ou piores ou iguais, essas que a gente não vai ter menor ação sobre, a gente simplesmente vai esperar para ver o desenrolar das coisas. E na verdade a nossa ação vai ser interna. E, gente, a gente precisa estar muito forte para passar pelas situações que vão acontecer, que vão acontecer. A gente precisa estar muito forte internamente. E isso começa agora, sem desespero, o desânimo, achar que eu não preciso fazer nada porque o mundo vai acabar. O mundo não vai acabar, tá? Não é, o mundo vai mudar, mas não vai acabar. Então não adianta você entregar os pontos, não quero estudar, não quero fazer nada, não vou me relacionar, não vou sair de casa porque o médium tá falando que... Não é isso, gente. Vocês entendem? É se preparar muito mais internamente. Vai viver sua vida normalmente, mas prepare o seu emocional. Sabe, nós estamos muitíssimos frágeis emocionalmente. Eu não tô tirando a nossa razão. São muitas coisas acontecendo. É uma pressão, é pressão de tudo que é canto, sabe? São ataques espirituais pesadíssimos que todo mundo tá sofrendo. A gente vive em meio a um oceano energético. Literalmente, nós estamos... É que a gente não enxerga, né? As energias são invisíveis, é igual o ar. Mas pensa que o ar, ele tá preenchendo todos os espaços, né? A energia é igual ao ar, ela tá preenchendo todos os espaços, a gente não vê, só que a gente é extremamente sensível a essas energias. E as energias estão muito bagunçadas, né? Eu vou dar uma pausa daqui a pouco, mas só para concluir essa primeira parte, vou contar um pouquinho uma história bem por cima que eu contei há um tempo para vocês, ano passado, e que ela é um pouco pesada, então eu vou contar por cima, tá? Por isso que eu não falo muito dela, nunca fiz relato, gravei nem nada. Porque tem uns 2 anos, uma pessoa que eu conheço essa pessoa, mas eu não conhecia o marido dela. Ela é muito amiga de alguém próximo de mim. O marido dela, ela se separou, né, dele, porque ele traiu ela. Nossa, um monte de traiu várias traições, engravidou uma pessoa, depois fez a pessoa tirar e não sei o que. Separou. Ficaram mais ou menos 1 ano e pouco separados, ele tentando voltar, ela não queria, e ele uma pessoa muito problemática, brigava com a família toda, e eles ficaram muitos anos juntos. Né? E ele aprontando todas, pegou o dinheiro dela, um monte de coisa. E ele acabou se desvivendo, né? E foi isso, ela ficou muito triste e tudo, mas eles já estavam separados, porque eles estavam separados há 1 ano e meio, mais ou menos. Até um pouco, 1 ano e meio. E ela já estava saindo com uma pessoa que ela conheceu, não sei onde, no Tinder, não sei. E só que não estava namorando. Quando ele, né, desencarnou, ela deu um tempo que ela ficou muito baqueada, mas aí depois de uns 4 meses ela voltou a sair com essa pessoa e eles começaram a namorar. E aí, gente, esse rapaz, né, que ela tava namorando, ele é judeu. E ele era médium, e ele não sabia que era médium. Toda vez que ele ia na casa toda vez que ele ia na casa dela, né, ele via o fulano que tinha desencarnado.
E ele nunca tinha visto essa pessoa, ela não tinha nada mais dele em casa, porque ela tava um tempão separada dele, né? Antes dele desencarnar, ela já tava muito tempo separada. E ela tinha mudado de casa, né? Eles moravam de aluguel juntos antes dela se separar. Então, quando separaram, eles entregaram a casa, ela foi morar num apartamento menor. Então não tinha nada dele, ele nunca tinha visto nada dele e ele começou a ver esse cara lá na casa. E ele falou como ele era e o cara conversava com ele, o cara falava que ela tinha coisas, falava de coisas muito pessoais. Contou que os dois, quando tinham 18 anos, fizeram uma tatuagem juntos e falou onde que era a tatuagem. E ela era evangélica, gente, assim, ó. Pra ela contar isso, assim, sabe? Não teve viés nenhum, assim, tipo, eu que sou espírita, não, não, ela não tinha. Nem ele, o cara era judeu. E viram tudo aquilo. Aí, é, ele infernizou a vida dos dois por um tempão, assim, uns 2 meses, até que ela começou a frequentar um terreiro. E eles fizeram um tratamento e conseguiram proteção. Aí tinha algumas coisas ainda dele na casa dela, que ela nem lembrava. Peça de roupa que ela usava, assim, tinha uma jaqueta dele na casa dela, que ela falou que tinha começado a usar muito antes deles se separarem. E ela deu como sendo dela, né? E aquilo era como se fosse uma porta de entrada para ele, entre outras coisas. Sei que deu um trabalhão, eles mudaram de casa, casaram, ela tá casada com esse rapaz agora. E só que na época eu comentei com vocês que aquilo para mim foi uma quebra de paradigmas. E por que que eu tô contando essa história? Porque, gente, o mundo não tá mudando apenas. O astral tá mudando. A dimensão astral tá mudando. Antigamente, uma pessoa que se desvivia, ela ficava em vale. Se você olhar todas as psicografias do Chico Xavier, ficava nos vales, presa, tá? Muito inconsciente. Esse rapaz, ele estava completamente debilitado, né? Não vou falar aqui como que ele foi pro outro lado, só que ele estava com todas as marcas e machucados, as feridas de como ele foi embora. Quando esse rapaz via ele, ele falava como que ele estava, ele estava muito mal. E ele parecia sentir muita dor. Ele ficava, enfim, né, ficava com muita dor, falava muito embolado porque tinha afetado a garganta, o ferimento. Só que ele estava lá, indo para onde ele queria. Teve que ter intervenção de entidades da esquerda, lá na Umbanda, para que ele saísse. Né? E também teve o tratamento deles, eles tiveram que mudar algumas coisas, pensamentos, né? Ela teve que mudar alguns padrões para poder não sintonizar com essa pessoa, com esse espírito. Então, o que eu quero dizer com isso? O astral tá diferente. Na época eu comentei com vocês, tudo que a gente sabia de umbral, de não sei o que, umbral grosso, umbral médio. Não vou falar tudo, mas assim, muita coisa mudou, gente. Muita coisa mudou. Aí eu entro de novo naquela coisa, né? Aquelas coisas que a gente vê em Bíblia, em livros antigos, tem um fundo de verdade. É que eles floreiam muito, eles deixam de um jeito parecendo uma história de criança, mas tem muita coisa de verdade. Tipo, abrir as portas do inferno, 3 dias de escuridão. É como se tivesse, tipo, terra de ninguém, tá lá. Você tem reações do seu corpo astral, né? Que você fez aqui no físico, partiu, vai reagir àquilo, porque você tá cheio de energia vital, vai ficar lá morrendo de dor, mas você vai pra onde você quiser. Não tem mais bloqueios, não tem mais travas. E por que eu tô falando isso? Porque nós estamos extremamente suscetíveis de ser atingidos de alguma forma, atacados, de misturar a nossa energia com essas energias densas, porque elas estão soltas. E aí você fala, pô, aí eu tenho certeza que a gente vai falar assim, nossa, mas mentor não faz nada. Gente, aí entra aquela coisa dos 3 dias de escuridão que a gente fica por nossa conta. Aí é a hora de você mostrar a sua força interna. É hora de você mostrar a sua capacidade de controle emocional, a sua capacidade de controle mental, o seu autoconhecimento, para você saber onde estão seus pontos fracos, o que você precisa resolver em você para que aquilo não te derrube, quais são suas sombras, para você colocar luz nelas. Então é a hora da gente, né, crescer,
Tá na hora dos meninos virarem homens, né? E a gente tá fazendo o caminho inverso. A gente tá numa onda de terceirizar todas as responsabilidades das mazelas que acontecem na nossa vida. O astral mudou. E a gente tá tendo que, de fato, contar com a gente. Ah, mentor foi embora, os guias foram embora. Mentira, porque eu vi um Exu ontem. Não, estão todos aqui, dando suporte, mas eles não podem interferir nunca no nosso livre-arbítrio e não podem interferir no curso normal das coisas. Se você é médium, tiver a oportunidade de falar com uma entidade, você pode perguntar o que eu tô falando, e perguntar isso pra eles. E se eu estiver falando besteira, pode vir aqui me contestar, assim, com o maior prazer eu vou ouvir. Mas eles não podem interferir no rumo das coisas que você precisa passar. Então, se você abre campo para você ter a sua energia mexida, para você misturar sua energia com entidades densificadas, não tem como eles fecharem esse campo. É como se você estivesse na sua casa dando um convite para alguém entrar. Como é que o vizinho vai falar, não, você não pode colocar essa pessoa para dentro da tua casa, não. Eu vou ficar aqui de prontidão na porta, porque eu não vou deixar você convidar essa pessoa para sua própria casa. O princípio é esse. Não tem mentor e guia e entidade te impedindo de convidar quem você quiser para sua casa. Se você está convidando, beleza, lide com as consequências dessa visita que você botou para sua casa. Agora, se tem alguém forçando a entrada, você não convidou ninguém, tá forçando a entrada, então, aí não, aí eles interferem, tá? Assim funciona. E nesse momento que a gente tá vivendo, como que se separa joio do trigo? É assim, gente. Quem tá pronto, quem tá forte para as turbulências. Eu não tô falando para ser frio, de jeito, pelo contrário. A gente tá começando uma época, uma era, né? A era de aquário que fala, que é uma era de fraternidade. É hora da gente parar de enxergar o próprio umbigo. E o que me preocupa mais é que a gente tá cada vez mais autocentrados. A gente só pensa na gente, a gente só pensa em grana, a gente só acha que o meu tem empatia comigo, né? Dê alertas de gatilho, mas eu não tenho que dar alertas de gatilho pra ninguém. Eu não tenho que ter empatia com ninguém. Foda-se o que você acha, tô nem aí, eu tô no meu direito. Agora você tem que ter empatia comigo. Vocês perceberam que tá assim? Não faz o menor sentido, olha que incoerência. Aí quando acontecem essas coisas, porque a pessoa é uma pessoa totalmente egoísta e sem empatia com ninguém, aí quando acontecem as coisas com ela, assim, nossa, ela se acaba, acabou pra ela ali. Né? Pô, porque eu sou tão galera e ninguém não sei o quê. A gente tá fazendo isso há muito tempo, gente, já deu. Eu vi uma frase hoje muito interessante, quase agora, eu tava aqui organizando o material aqui da live, e aí eu vi uma menina postou aqui falando assim, é que depois que você fica adulto, você entende, ou não, mas deveria entender, que ninguém te deve nada. Essa é a verdade, ninguém te deve nada. A gente tem que aprender a se bastar. É muito legal a gente encontrar na vida pessoas bacanas, que têm princípios, que nos respeitam. Isso é incrível, a gente tem que sim se vincular e andar, né, com pessoas que nos respeitam como nós somos, que nos ama, que nos acolhe, que é suporte pra gente. Mas eles não devem isso pra gente, tá? E por quê? Porque a gente às vezes acha que, pô, eu tô mal, alguém tem que cuidar de mim, você tem que cuidar de você, gente. Às vezes você tá mal, o outro também tá mal. E a gente ainda fala, quando eu estive mal, ninguém olhou. O outro também tá mal. A gente tem que entender que a gente tá todo mundo nesse mesmo barco. Tem gente que aparentemente tá lidando melhor, mas tá ali também, sabe? Fazendo assim, tirando energia não sei da onde. Nossa, tô com alergia, gente. Fui inventar de acender um incenso. Então, a gente não pode ficar achando que os outros devem gratidão, que os outros devem empatia, que o outro deve cuidado, que o outro deve, que o outro deve. Tá todo mundo tentando sobreviver. Então, seja você por você, entendeu? E você pelos seus. Então, você gostaria de ter pessoas cuidando de você, sendo bacanas e parceiras? Seja parceira, mas não espere nada em troca. Seja uma pessoa bacana genuinamente. Sheds. E os dharmas, e os dramas. E os dharmas. Os dharmas também estão aí, né?
Dharma, para quem não sabe, assim, em linhas gerais, que tem um significado bem mais profundo. Mas é assim, gente, quando a gente tem a balança, né? Pensa assim, numa balança cósmica. Tudo que você faz vai para um lado ou vai para o outro. Você tem que estar com essa balança equilibrada, né? Então, quando você tá tirando muito, vamos supor que todo mundo tem um saldo aqui. 100, você tem 100 de saldo. Você só tá tirando, a balança vai desequilibrando, né? Você já tá jogando aqui pro outro lado, vai desequilibrando. Você tem que equilibrar de novo. Tem que ser 50-50, 50-50. Você vai usando de um lado, fica desequilibrado. Então, vamos supor, você começa a aprontar todas com as pessoas, com a sua própria saúde, com a vida do outro, né? Fazendo as coisas. Você precisa aprender. O equilíbrio é assim, você precisa compensar aquela ação que você fez. Aí isso é chamado de karma, né? Você deixou ali, o negócio ficou com saldo negativo, karma. Só que aí você vai aprendendo e tal. Você aprende tanto, você volta aqui para aprender de alguma forma, você aprende, se reequilibra e tal. E você começa a fazer tantas coisas além que você vai acumulando. Já não tem mais 50-50. Tá subindo, você tem muita, já tá subindo, já tá com 150. São os dharmas. Então, quando acontece alguma coisa, se você tem um karma, alguma coisa específica que você ainda não conseguiu resolver por conta. Porque não é sempre que a gente quer que a gente consegue resolver as coisas, sabia? Tem que juntar, tem tudo bonitinho ali. Às vezes tem outros espíritos envolvidos que precisam estar também disponíveis para resolver a questão com você. Eles precisam querer também. Então, às vezes, fica pendente por séculos. E nesse meio tempo, você vai acumulando dharmas. Então, quando chega a hora de resolver aquilo, é uma coisa muito mais branda. Porque você tem créditos. Os dharmas são como se fossem créditos. E por isso que eu falo, a gente passa pelo que tem que passar. E não é castigo, gente. É equilíbrio da balança, né? Então, acho que a gente tem que focar no hoje. O que já fez, né? Não dá pra voltar atrás. Quando o bicho vir pra resolver, né? Quando o karma pegar, vai pegar e já era. Não tem o que fazer. Aliás, o que você pode fazer é sempre ser útil no mundo, ser uma pessoa bacana, aprender, se melhorar, sabe? Procurar. Por isso que eu falei, o autoconhecimento é chave para tudo, porque você entendendo quais são suas sombras, onde estão, sabe? Onde o calo aperta para você, quais são as suas brechas, você começa a resolver essas arestas, a parar essas arestas, né? Resolver essas brechinhas que você tem. E aí, quando as coisas acontecem, você vai estar muito mais pronto para viver aquilo tranquilamente. Você nem encara como karma, como castigo, como. Não, são fatos da vida, né? Então, acho que a gente tem que focar no hoje. E a gente, focando nisso, a gente não acumula mais pendências para uma outra vida. Ou... Eu nem gosto muito mais de falar isso de acumular coisas para outras vidas. A gente tem que viver da melhor forma, né? Então, aproveitando todas as oportunidades de aprendizado, de melhorias, não ficar empurrando com a barriga. A vida é uma grande oportunidade. Todos os dias a gente tem oportunidades. Às vezes você tem uma oportunidade de conversar com alguém de uma forma mais educada e você não faz. Às vezes você tem a oportunidade de não repassar uma fofoca que você sabe que pode prejudicar alguém e você repassa. Então, tudo isso são situações que acontecem para tentar ensinar a gente um pouco e a gente pode ou não aproveitar essas situações, né? É isso. O Diego fala: você acredita que os habitantes do planeta Capela ainda sofrem aqui? Eu acho que muito sim. Chico Xavier, que morreu em 2002, foi na Copa, né? Morreu em 2002, ele falou que que veio de Capela. Chico naquele grau de evolução dele, né? Então, eu tenho certeza que tem muitos capelinos aqui. Yasmin Costa. Cada dia que se passa, eu vejo mais a necessidade de estarmos fortalecidos mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Isso, gente, é o que está no nosso controle. É o que está no nosso controle, como eu falei, né? Não tem outra coisa. E eu falo isso, eu falo para vocês o que eu também sinto, o que eu vivo e o que são as minhas dificuldades. Você tá bem ali, tá super bem. De repente você fica mal, acontece um monte de coisa. Você entra numa onda de ansiedade, ou então de desespero, ou de revolta. É muito difícil, é muito. Por isso que a gente fica protelando essa atividade, essa função, sabe? Da gente trabalhar o nosso emocional. A gente protela porque é muito difícil, é muito difícil. A gente fica flutuando o tempo inteiro,
né? Às vezes a gente tem um diagnóstico aí, a gente acaba se ancorando, escorando nesse diagnóstico. Tô falando que o diagnóstico é mentiroso, não, ele existe. Mas aí pra gente é uma validação, eu sou isso aí mesmo, então é isso. Me aceite sim ou sim, porque aqui eu não vou mudar. Aí a pessoa já desiste, sabe, de controlar minimamente ali as questões dela. E tá difícil, não dá pra desistir, gente. Qual que é a opção? Qual que é a opção? Pirar, enlouquecer, dar um surto psicótico? Eu sempre penso assim, eu não tenho opção. Qual que é a minha opção? Começar a arrancar os cabelos, arrancar a roupa e sair pelada correndo na rua? Não, primo. Até onde eu sei, não. Os dragões do abismo estão soltos, até onde eu sei, não. Mas eles não precisam estar soltos para influenciar, sempre influenciar o mundo, né? É, é um tema bem complicado, né? Mas eu sei que tem muita gente que não sabe. Eu vou fazer um resumo aqui. Existe um escritor espírita, né, muito antigo que já desencarnou. Ele é da época de Chico Xavier, inclusive ele psicografava também André Luiz. Só que a Federação Espírita, com todo o seu conservadorismo, desvinculou ele das obras catalogadas, né, pela Federação. Mas é um livro espírita clássico, ele é um autor espírita clássico. Ele escrevia sobre assuntos mais pesados do espiritismo. E um dos livros que ele escreveu se chama O Abismo. Esse livro conta sobre uma dimensão que existe no astral, que ela está abaixo do umbral grosso. Então a gente tem os umbrais leves, né, que é o plano ali das cidades, das colônias, locais mais legaisinhos assim. Tem o umbral médio, que é onde a maioria que vai quando sai do corpo, quando dorme, né? Que o umbral médio é aquela correria que a gente vê, que é muito parecida aqui com a crosta. Aquilo é um umbral médio. É feio, é um favelão, mas não é o pior dos lugares. Assim, quem é brasileiro tá super acostumado com aquele ambiente. E tem um umbral grosso, que é muito pesado, mas a gente ainda vai de vez em quando tá bem, com a energia bem baixa, quando tá sofrendo um processo obsessivo muito forte. A gente pode ir pra umbral grosso quando dorme, tá? Eu tô falando isso quando dorme. Quando desencarna são outros 500. E abaixo do umbral grosso no umbral grosso também ficam os vales, que o Chico tanto falou dos vales, né? Que são locais que você não sai e tal. Abaixo desses locais tem os abismos ou furnas, é a mesma coisa. É a última dimensão, assim, né? Em termos vibracionais do planeta Terra. E dizem que nesse abismo aqui da Terra, né, existem os dragões, que são seres que eles nunca encarnaram aqui no planeta Terra, mas já encarnaram, são seres que foram criados como nós. Só que eles são muito mais antigos que qualquer um de nós aqui nesse planeta. E eles vêm se enraizando há tantas eras, né? Nem se dá para falar em números isso. Eles vêm se enraizando há tantas eras no mal, que eles são exilados para planetas de provas e expiações e planetas primitivos, né, que está abaixo de provas e expiações, lembrando que a Terra está em provas e expiações, para fazer esse equilíbrio, né, entre bem e mal. E eles ficam presos, eles não podem ficar saindo, eles não encarnam, não têm a mesma estrutura do nosso perispírito, são seres totalmente diferentes. Só que a maldade deles influencia o planeta, né? É isso, mas não estão soltos até onde eu sei. Gustavo, as pessoas hoje em dia estão se tornando cada vez mais hipócritas e individualistas. Eu também tô achando. Eu acho que a gente vem para um movimento bacana, onde a gente tem que se amar, a gente tem que se cuidar, a gente tem que aprender a dar limites, a falar não. Isso é super importante. Só que aí eu acho que a gente extrapolou, sabe? O falar não é falar sempre não. O aprender a falar não virou, eu só falo não, mas eu só quero receber sim. Né? Não briga comigo que eu sou neném. Não tem essa. E aí, gente, zero paciência pra isso. Porque é o tipo de pessoa que não aguenta um aperto. E a vida, gente, é o que é. De novo, eu vou repetir, ninguém te deve nada. O mundo não te deve nada. Deus não te deve nada. Teu mentor tá te fazendo um favor. Então, assim, cadê meu mentor que não... está te fazendo um favor de ser seu mentor? Então, o que ele tá fazendo pra você já é além do que ele, né? Ele não tem obrigação nenhuma com você. Ele faz por puro amor.
E aí você ainda tá, por que meu mentor não impede que não sei o quê? Vai virar gente, sabe? Vai cuidar dos seus pensamentos. E, gente, por favor, não veja isso como uma bronca, porque eu falo isso pra mim. Eu fico puta comigo, que às vezes eu caio assim, numas bads, eu ando ficando muito doente. E lógico, são doenças físicas, mas é porque eu tô abrindo muito campo emocional, tô abrindo muita brecha. Eu tô dando muito motivo pra sofrer, é, para sofrer assédio espiritual. E eu sei disso. E eu fico, caramba, mano, eu sei fazer as coisas, eu tô aqui, né? Às vezes eu fico assim, chateadíssima com alguma situação. E puro melindre, sabe? Puro melindre, mimimi da minha parte. Não precisa disso, gente. Né? E lógico, a gente sofre, mas a grande maioria das vezes que a gente tá sofrendo, se lascando, é por pura besteira. Porque às vezes a gente sofre porque tem motivo pra sofrer mesmo. A maioria não é, não. A maioria é besteira. Tá sofrendo por macho, tá sofrendo por causa de dívida, tá sofrendo porque o chefe falou mais alto com você, tá sofrendo porque você não consegue emagrecer, tá sofrendo porque você queria viajar e tá sem dinheiro, tá sofrendo porque não sei o que, não sei o que, porque você tem uma prova e não estudou, porque estou tão cansada, essa prova, não sei o que. Só besteira. Só que esse sofrimento, o que a gente bota pra dentro, o desequilíbrio que a gente faz aqui no emocional, não vê o motivo do sofrimento. Ele vê o que está acontecendo no seu emocional. Então a gente está se desequilibrando totalmente por causa de besteira. Por causa de besteira. Aí tá quebrando a cabeça, sofrendo, arrancando os cabelos porque tá brigando por causa de político. Eu não tô falando política, não, tô falando político. Não tô falando que tá brigando por conta de conversas importantes que a gente às vezes precisa ter. Não, tá brigando porque tá defendendo político. Uma pessoa. É isso que eu quero dizer. E tá lá, o coração palpitando, nervoso, a veia pulsando aqui do lado. Então, olha só como a gente é idiota, sabe? E eu falo isso por mim também. A gente tá acabando com a nossa energia por nada. Porque tá virando todo mundo bebezinho, a gente não tá crescendo, não tá ficando adulto. Nosso corpo cresce, né? A gente nasce criança, o corpo vai crescendo e a gente continua com a atitude de bebezinho. João Santos, tá todo mundo na M. Uns fingem que estão bem, outros não. Tô negativado no SPC Serasa Espiritual. Olha, eu penso assim, ó. Eu posso estar péssima, mas ninguém precisa saber disso, né, gente? Vamos combinar? Sabe por quê? Lógico, quando eu tô péssima, meu marido sabe bem que eu tô péssima, né? Mas existem vários códigos invisíveis, assim, espiritualmente falando, energeticamente falando. A gente, às vezes, dá permissão pro outro se envolver na nossa vida, é, com inveja, com mal olhado, com energias negativas e tal, quando a gente abre muito nossa vida pro outro. Então, se você não tá bem, não precisa ficar falando pra todo mundo que você não tá bem. Não precisa fazer com que todo mundo que aquilo transpareça. Isso também é uma forma um pouco infantil de lidar com a situação. Porque, inconsciente ou não, a gente faz isso querendo afago, querendo alguém passando a mão na cabeça, colocando no colinho. Por isso que a gente fala, tô tão mal, não sei o quê, porque não sei o quê. Porque você quer um afago, você quer um carinho. E as pessoas não estão muito interessadas, gente. Tem gente que sim, que, né, você tem um amigo muito querido, uma mãe que você sabe que pode contar, uma esposa, um namorado, um marido, uma namorada. Tudo bem, é legal, é importante a gente ter essa rede, né, de apoio. Mas muitas vezes a gente vem aqui na internet desabafar. A gente recebe uma enxurrada de críticas, de comentários totalmente aleatórios, pesadíssimos. E a gente se abala muito, a gente pede, literalmente, a gente pede pra ser esculhambado na internet. Quando eu abro aquela threads, aquele, né, o app lá, o threads, eu falo, meu Deus. A pessoa me bota, esses dias eu tava vendo. Ai, gente, queria desabafar. Eu fiz isso, saí com o cara, coloquei ele pra dentro da minha casa com 40 dias ficando, e ele é um quebrado, e eu tenho uma filha pequena, e ele fez isso, e ele pediu dinheiro emprestado, ele começou a ir pro trabalho dele com o meu carro, e não sei o quê. Aí eu fico pensando, ai, gente, mas eu gosto tanto dele. Pensa no quanto essa mulher foi criticada. Aí a internet é um lugar tóxico. Gente, por que diabos você tá colocando isso na internet? Com perfil aberto.
pra sei lá quem, milhares de pessoas ver e sim palpitar. Porque por que você tá escrevendo isso se você não quer que as pessoas palpitem, nem leia e nem tenha julgamento? Eu não tô falando que as pessoas estão certas em criticar. Mas, gente, pelo amor de Deus, bom senso. Se só quer desabafar, procura um psicólogo, uma amiga. Se só quer escrever, escreve num caderno, escreve num. Abre um documento no Google, escreve, guarda, faz um diário. Então a gente tá. É aquilo, assim, a gente tá sem noção, sabe? Então a gente precisa aprender a lidar com as nossas questões ou procurar ajuda profissional. Mas não é dessa forma estabanada, infantil, que a gente vai resolver. A gente só vai piorar a situação. Ana Laura, Ju, eu ando percebendo que estamos em uma era mais agressiva, retrocedendo em questões sociais, com certeza. Mas assim, Ana, com certeza entre aspas, eu acho, na questão agressiva eu acho que a gente tá mais agressivo mesmo. Nas questões sociais, a gente tá retrocedendo em partes. Então, quem nunca foi a favor de avanços sociais, nunca foi a favor. Ele só ficava quieto. Agora ele tá gritando, sabe? Quem não era a favor gritando, porque tá sendo validado. Então tá ali mostrando que é contra, que isso, que aquilo. Então eles gritam muito, eles falam, eles berram. Então fazem muito barulho, mas não é a maioria. Não se deixe levar por essa ideia de que a maioria tá retrocedendo, que a maioria. É uma agenda muito bem feita para de fato levar a gente a uma sociedade retrógrada, né? A agenda é essa, mas ainda não tá assim. Então tomem cuidado. Aí eu vou chegar numa parte aqui, né? Tomem muito cuidado, presta atenção que eu vou falar meio cifrado aqui. Tomem muito cuidado com movimentos que parecem ser movimentos de internet, ondas, moda, né? Algo que você que parece bonitinho, que parece uma coisa que parece o certo a ser feito, porque a pessoa que você admira há anos faz, então ela tem uma vida tão bacana, uma pessoa aparentemente tão centrada, tão equilibrada. Então acho que é o melhor a se fazer. Porque ela mostra a vida dela é tão legal, é tão bonita, é tão, né, tão doce, é tão fofo. Vou seguir isso também. É um movimento muito perigoso. E aí entra uma parte que eu nem tô, eu não tenho um roteiro enorme aqui, nem tô seguindo. Mas é importante falar aqui alguns pontos que eu anotei. Entra uma parte que eu vou falar pra vocês, gente, ouçam com carinho. Eu sei que tá todo mundo cansado, tá todo mundo meio desmotivado já com tudo. Mas, gente, não deixem de estudar. Não entre nessa onda que o dinheiro do tigrinho é o que é. Que você abrir aqui uma câmera e fazer qualquer conteúdo para viralizar e monetizar no TikTok é a sua fonte de renda de vida. Não façam isso. Não vamos. A gente precisa de uma sociedade inteligente, gente. Né? Não, não acha que. Lógico, o dinheiro é importante. Eu adoro dinheiro. Eu sou uma mulher cara. Não, não sou cara, mas eu sou gastona. E. Mas, gente, não, de novo, nós somos espiritualistas, né? Então isso aqui vai acabar. Então, por mais que a gente junte um dinheiro para pôr um silicone, que a gente compre uns ouro, que a gente não sei o que, tudo isso uma hora acaba. E o que vai sobrar? O que você arrecadou, o que você acumulou, que é intangível. O que é intangível? Conhecimento, né? Conhecimento. Então, vamos estudar, sabe? Não é estudar criptomoedas apenas, não. É estudar de verdade. Vamos estudar história. Lembra que eu falei, o mundo é cíclico. A gente vem reencarnando aqui, não é à toa, a gente vem reencarnando para ter oportunidades, muitas vezes viver situações que a gente já viveu em outros momentos, muito semelhantes. A astrologia fala muito disso, a astrologia é toda cíclica. E meu Deus, se tem um rolê que bate quando você faz previsões, é astrologia, porque é matemático. Você chega e fala assim, gente, ó, Urano tá voltando para Gêmeos, guerra. Estados Unidos, não sei, tá acontecendo tudo. Eu falei isso em dezembro. Não tinha nem saído o resultado das eleições. Eu falei em dezembro. Quem não viu a live, veja. Então é cíclico. São oportunidades que a gente tem de revisitar situações onde a gente errou e a gente falou, pô, eu errei, eu não vou errar de novo. Então não vamos errar de novo. Como que eu faço isso? Estude. A história tá aí, tá tudo registrado. Estuda geopolítica, estuda psicologia, né?
sai um pouco da internet, começa a conversar de verdade com as pessoas. Pode ser pelo WhatsApp, mas assim, converse com pessoas reais, pessoas que você sabe que existem, pessoas que você sabe que a vida delas é aquilo que elas mostram na internet, ou que não mostram, mas você sabe que a pessoa é na vida dela. Tem muita gente nova que ainda não foi pra vida, né? E aí elas ficam muito o dia inteiro na internet e acham que a vida é isso que vê na internet. E não é, gente. Isso aqui não tem nada a ver. Eu vejo muita gente falando assim, ah, meninas, quem casou, casou, hein? Porque os caras, como eles estão, não sei o quê. É só essas meia dúzia aqui, né? Alguns poucos milhões de caras aqui na internet. Os homens não são assim, gente. Não, a maioria não são assim, tá? Mas assim, quem é muito novo acaba se enganando e achando que precisa ser a esposa troféu para poder ser interessante para os homens, que precisa colocar um lacinho na cabeça para ser a pessoa que vão te dar valor. O homem acha que ele precisa ter não sei quantos carros, que ele precisa não sei o que para dar valor. Isso aqui não é vida real, gente. Isso aqui é uma grande Netflix. Tá? A vida real não tem nada a ver com isso. As pessoas que mostram tudo isso, elas não fazem nem metade. A menina que acorda às 4 da manhã, ela passa a tarde inteira dormindo. Tá? Ela acorda às 4 da manhã, vai dormir 10 da noite, 9 da noite. Ela passa a tarde inteira dormindo, que o corpo dela não ia aguentar. Ela acordar às 4 da manhã, nadar, correr 10 quilômetros, nadar 20, pedalar 30, fazer 2 horas de musculação, não ia, e comer apenas uma saladinha meio-dia. Ela dorme a tarde inteira. E a gente tá achando que a gente é uma grande bosta porque a gente não consegue ficar nem uma hora na academia. Não, vá um pouco pro mundo. A internet é super importante, mas vamos pro mundo, tá? É onde as coisas acontecem. É onde você vai ver onde está sendo afetado, onde que realmente o calo aperta, como você pode ser útil no mundo, é indo pro mundo, é assim que você vê. Pô, eu não sei o que eu quero fazer da vida. Começa a dar uma volta, anda de ônibus, sabe? Vai com seus amigos, fica um pouco lá no parque. Começa a ver gente, começa. A gente se inspira só de colocar um pouco a cara na rua, sabe? Sem falar, gente, que essas redes sociais, internet, tudo, não é só rede social. Tudo eletrônico, tá cheio de mensagens subliminares que são milimetricamente feitas para moldar nossa mente, sabe? Não são só sons binaurais que fazem. Binaural não. Frequências sonoras que mudam a nossa forma de pensar e agir, nossas decisões. Tem a questão visual, tem a questão sonora, tem tudo. A forma como as coisas se apresentam, tudo é comunicação, ingestão de informação na nossa cabeça de uma forma sorrateira que a gente nem imagina. Por isso que a gente precisa desvincular um pouco. Já aconteceu comigo também, Julie. Julie, Ju, tomei bronca porque eu só queria adquirir conhecimentos, não estava colocando em prática. Já aconteceu comigo também. Eu fiz uma projeção e eu tava inconsciente lá no astral. Aí eu abri consciência. E tinha um senhor, um senhor não, meu mentor, falando comigo. Eu já falei pra vocês que eu vi poucas vezes meu mentor, poucas. Eu estou com ele o tempo inteiro, eu percebo ele aqui, ele fala comigo, mas olhando assim como se fosse uma pessoa. Não, como não, né? Igual uma pessoa aqui conversando, eu sabendo, vendo a cara dele, o tamanho, os detalhes da aparência dele. Foram 3 vezes apenas, 3. E muito rápido. E uma delas a gente tava num lugar que parecia um centro espírita. E ele falou assim pra mim isso também. Ele falou assim, ó, chega de estudar, né? Chega de estudar, vamos pôr em prática. Aí eu, mas eu não posso pôr em prática e estudar ali. Não, não pode não. Estuda um pouquinho, põe em prática um pocão. Estuda um pouquinho, põe em prática um pocão. Não tô 100% nessa equivalência, mas eu tô botando muito mais em prática. Gente, essa questão dessa onda de influencer virando evangélica, religiosa, nada contra, né? Se faz bem pra elas, que bom. Mas, gente, infelizmente isso é tão bem pensado, isso tá vendendo tanto. Essa ideia da mulher religiosa que faz o café com Deus Pai, isso tá vendendo tanto, tá vendendo. E faz parte da tal da agenda, tá? Atenção, todo mundo, e principalmente as mulheres, estudem. Ah, eu casei com um homem milionário. Beleza, não quer trabalhar? Não precisa? Estuda, tá? Estudar não tem a ver com trabalhar. Beleza? Ai, vou ficar o dia inteiro na academia. Chega uma hora, gente, você pode ter
fazer 500 anos de academia. Vai chegar uma hora no... Obrigada, Kaique. Vai chegar uma hora que o corpo vai envelhecendo, gente. Ah, eu vou fazer um monte de cirurgia. Vai chegar uma hora que o corpo vai envelhecendo, gente. Não tem o que fazer, não tem o que fazer. Eu não sou contra procedimento estético, academia, nada disso. Mas não acho que isso vai ter que segurar o teu... Se o seu casamento, se o seu relacionamento for baseado em você ser um troféu para um homem rico, comece a fazer teu pé de meia, comece a estudar, comece a fazer alguma coisa, porque então ele tem prazo de validade, tá? Não que casamentos que não tem essa base, né, é garantia que vai durar a vida toda, mas se você tá só se escorando, minha vida depende desse homem. Enquanto ele tá comigo, eu sou milionária, acabou comigo, já era. E, gente, uma coisa importante que eu falei, essa minha irmã é advogada, né? A gente tava conversando com uma tia minha que se separou e tal. E aí o marido dela pagou pensão pra ela depois que eles se separaram, né? E aí uma pessoa que eu conheço, ela tem 32 anos. Ela não trabalha, tem 7 anos. E o marido é o único que trabalha na casa dela. Eles não estão bem o casamento. E eles não têm filhos. Aí ela. Aí ela. Não, minto, Eles têm uma filha de 13 anos. E aí eu. A gente conversando, né? Aí minha tia falou assim: não, mas se a fulana separa do fulano, ele é obrigado a pagar uma pensão pra ela. Porque depois que eles casaram, um ano depois de casado que ela engravidou, ela parou de trabalhar pra ficar cuidando da casa. Aí minha irmã falou: não existe isso não. Ele paga pensão pra filha. Ele não é rico, então a pensão é no máximo 30% do salário. Se o cara recebe 10 mil reais, a pensão vai ser 3 mil. A mulher vai viver. Gente, a vida dela é boa hoje. Então, se hoje ela tem, né, uma vida razoável, ela não vai conseguir viver com 3 mil sem falar que a pensão da filha. A filha estuda numa escola particular, a filha faz inglês, a filha faz natação, é o dinheiro da filha. Então, ela vai ter que trabalhar. Ah, mas ela não tem profissão, ela parou de trabalhar super nova. O juiz não dá a obrigação dele pagar pensão para a mulher, porque não tem mais isso. Existia isso numa época antiga, onde a mulher não se trabalhava mesmo, não tinha emprego, porque não tinha creche para deixar criança, né? Não tinha, não existia. Então, separou, o homem tinha que pagar pensão para essa mulher para sempre. Hoje em dia, imagina, ainda mais nova. Você parou de trabalhar por quê? Então, não caia nesse conto, não, tá? E nem só por isso, gente. É pra gente poder conhecimento, gente. Conhecimento. É tão bom ser inteligente, né? Não ficar achando. Não é bonito ser burro. Tem que falar às vezes isso, que às vezes eu acho que tem gente que acha que é bonito ser burro. Falar tudo errado. Desculpa, gente. Você tem um celular com internet, você tem menos de 50 anos, não tem justificativa. Não tem. Uve. Ju, será que é verdade que o umbral foi esvaziado? Então, não é isso. Eu acho que não, acho que não é isso. Eu acabei de falar sobre. Eu acho que meio que tá liberado. Então eles estão lá, porque lá é um local de densidade. Só que eles estão conseguindo transitar. Então eles ficam aqui, ficam lá, o que nem se. Umbral médio sempre pôde, sempre foi assim. Até onde eu sei, no umbral médio, sempre os espíritos conseguiam transitar livremente, né? Se não tava preso e tal, ele conseguia vir pra crosta, volta pra lá. Umbral grosso, não. Quem tá no umbral grosso não sai assim à toa. E me parece que o umbral grosso tá parecido com umbral médio. Outra coisa importante, gente, a gente precisa criar relações profundas, assim. Não entre de novo na onda, né? Eu vejo que as relações estão rasas, porque a gente tá muito exigente, tudo é red flag. E tá certo, igual eu falei, a gente tem intenções positivas, né? Pô, eu não quero ficar perdendo tempo com uma pessoa que logo na sequência se mostra alguém horrível, então tá tudo bem, tá certíssimo. Só que a gente acaba extrapolando isso para situações que não tem que ser assim. Então, se tá numa amizade, eu percebo muito isso hoje em dia, assim, né? Eu converso com muita gente nas redes sociais e eu percebo que as pessoas começam a conversar, elas são muito intensas. Então é tudo muito. Eu adoro você, eu quero contar toda a minha vida pra você, eu quero. Vamos ser amigos, eu quero fazer tudo, não sei o que, não sei o que. E aí, do nada, a pessoa esfria num grau assim. Por quê? Às vezes a gente fala uma coisa que a pessoa não gosta, às vezes não respondeu no timing certo, certo para aquela pessoa.
Às vezes você falou que você torce pro São Paulo e não pro Palmeiras e aquilo já foi o fim. Então a gente tá muito à flor da pele. Ou é muito eu te amo, eu quero ficar só. Ou é não quero nem olhar pra sua cara. Isso é muito desgastante pro nosso emocional. E isso é péssimo para quem quer relações, construir relações profundas. É, aí eu vou repetir o que eu falei, ninguém deve nada pra gente. As relações elas têm que ser honestas, no sentido de, olha, é, é isso aqui que eu posso te dar, pelo menos no momento, e tá tudo bem. A gente não precisa ter um amigo, gente, que vai ser tudo pra você, assim, vai ser o seu amigo que vai estar em todas as horas. Isso não existe mais, gente. Principalmente quando a gente é adulto. Quando a gente é adulto, a gente tem um monte, tá lidando com muita coisa. Então a gente tem muitos amigos, né? Não tem muitos amigos, né, às vezes, mas alguns amigos que a gente não consegue estar presente o tempo inteiro. Né? Então você tem um monte de coisa para lidar aqui. Essas 24 horas são muito poucas, assim. Eu gostaria que o dia tivesse 48. E, e a gente não consegue estar dando atenção o tempo inteiro. Porque, de novo, essa sociedade que a gente está vivendo, ela consome demais a gente. Então a gente tem que ser apoio um dos outros, sabe? Não peso, não ser uma cobrança. As amizades têm que ser leves. Da mesma forma, as relações. Eu sempre falo isso. Pra quem tá começando um relacionamento novo, procura ser leve no começo, porque o peso em algum momento vai vir. Quando você começa um relacionamento novo, o peso em algum momento vai vir. Que não seja no começo, porque senão ele não vai resistir muito tempo. O começo precisa ser leve. Todo mundo tá pesado, todo mundo tá traumatizado, todo mundo tá cansado, esgotado, meio desacreditado de tudo. Então não seja peso para as pessoas que você está conhecendo, para as pessoas que você está se relacionando. Sabe, não cobre muito da pessoa que ela seja o seu salvador. Eu percebo que tem pessoas que estão buscando salvadores. Minha vida tá tão ruim, eu encontrei alguém tão legal e a gente tá conversando tanto, tá sendo tão legal, não sei o quê. A pessoa ficou uma semana mais ali na dela porque ela tava, né, em período de fechamento na empresa. Pronto. Já acabou com aquela outra. Então calma, calma, a gente tem que estar mais centrado, tá mais calma, respira, sai dessa confusão da internet. Vamos respirar um pouco, sabe? Eu vou finalizar aqui deixando uma sugestão para vocês, que é uma das coisas que eu me propus a fazer esse ano, que é fazer mais coisas reais. Então assim, vai lá para fora da sua casa, respira um pouco o ar, sem nada, nem coloca música, tá? Sai, deixa o celular no quarto. Vai lá para fora, respira um pouco. É, se aparecer alguém ali, conversa um pouquinho com a pessoa, leva um copinho de água, sabe? Fica ali tomando uma água, respirando, observando a natureza. Sai um pouquinho para caminhar. Tenta não ficar tanto com fone de ouvido. Eu sou a rainha do fone, eu faço tudo ouvindo música, ouvindo alguma coisa. Faz um pouquinho as coisas sem ter esses estímulos externos, né? Começa a silenciar um pouco a sua mente. A gente está recebendo muita informação, muita coisa perigosa que a gente está absorvendo. E isso vai enfraquecendo a nossa energia, enfraquecendo a nossa capacidade cognitiva e também a nossa capacidade emocional, de controle emocional. E a gente precisa retomar essa capacidade, tá? Eu vou finalizar do jeito que eu comecei aqui o vídeo. Foca em ser forte emocionalmente. Ser forte não é ser frio, não é ficar fazendo curso de como dominar os outros com o seu olhar fatal, como ser o não sei o que lá, Shelby, esqueci o nome, do Pink Blinders, achando que tá arrasando. Para, gente, para vergonha, né? Vergonha alheia, assim, que física, uma dor física quando eu vejo aquilo. Não, você só tá sendo caricato. Então seja uma pessoa leve e centrada. E seja doce, seja gentil, sabe? Seja gentil com as pessoas e com o mundo, porque o mundo retribui, gente. Tudo é um jogo, sabe? De bola de ping-pong. Você joga, aquilo volta. Seja gentil, tá todo mundo cansado. Não precisa ser bobão alegre, sabe? Tá sempre. Não, vamos fazer uma faxina lá na minha casa. Vamos fazer uma faxina. Não, gente, não. Basta um sorriso, um elogio. A gente conheceu alguém hoje, sei lá, foi pro teu trabalho, viu alguém tá com um cabelo diferente. Nossa, adorei o cabelo. Seu óculos é muito bonito. Nossa, você tá bem hoje, né? Sei lá, qualquer elogio que seja. Adorei sua apresentação no trabalho, na reunião, você falou super bem.
isso vai mudando o dia. A gente precisa de pessoas mais otimistas, pessoas mais felizes com a vida, mais confiantes. Essa energia de oi, ó Deus, ó céus. Isso tá acabando, assim, com a atmosfera, com tudo. E a gente fica cada vez mais imersos nesse oceano de densidade. Vamos sutilizar essa energia. Somos espiritualistas, lembra? A gente tem que fazer a nossa parte. Uma pergunta boa aqui pra finalizar. Ó. Pontinho falou assim, ó, como se manter positivo frente a todas essas situações? Eu acho que a ideia não é se manter positivo, é se manter confiante de que as coisas acontecem como tem que acontecer. E eu acho que quem é espiritualista tem, eu até anotei isso aqui no meu roteirinho, tem uma situação que a gente tem que se valer, gente. A gente acredita que a morte não é o fim das coisas. Então, quando você não busca isso, você não foi atrás disso, e você partir, é porque chegou a sua hora. E aí é o momento de você viver uma segunda etapa, né? Você fazer a mudança, a passagem, dar continuidade aí na sua trajetória de uma outra forma, com outro corpo. Então, a gente nunca vai buscar antecipar a nossa partida, mas quando ela chegar, a gente vai aceitá-la, porque a gente entende que isso aqui é uma passagem e a gente não sabe a hora que a gente vai voltar, né? A gente não sabe a hora que essa jornada acaba. Então, acho que levar o pontinho, né, que ele perguntou, levar a nossa vida de uma forma que como os estoicos faziam, né? E fazem, que é aceitar aquilo que a gente não tem o que fazer. Situações que estão acontecendo lá nos Estados Unidos, que estão acontecendo lá na China, me preocupa, eu tô por dentro das notícias, eu tenho meus pensamentos, mas eu não fico desesperada, eu não fico confabulando muito sobre, assim, internamente, meu Deus, o que vai ser do futuro? E se acabar não sei o quê? E se a gente não conseguir mais comprar isso? E se nós somos extremamente adaptáveis, né? Então eu oro todas as noites agora, tô fazendo, incluindo o planeta como um todo nas minhas orações, e eu tô me fortalecendo internamente, para que o que eu tiver que passar, eu passe sendo, estando em equilíbrio emocional, para que eu parta, porque quando a gente parte, o nosso equilíbrio ou desequilíbrio vai mandar a gente para os locais mais adequados com essa vibração, né? Então é aquilo, aceitar o que a gente não tem gerência e soltar. Meu, isso não tá na minha mão, então, ó, vou soltar. É isso, um beijo, boa noite, nos falamos.